Como é que se cria um vilão sem que ninguém perceba? Esse homem acabou virando um gênio do crime. Muitos acham que ele sempre quis isso, mas o que eles não entenderam é que Tommy Shelby não começou assim. Ele foi empurrado pela sua classe, pelo seu sangue, pela guerra e pelo próprio pai. E aos poucos, o mundo foi ensinando para ele que, se não endurecesse, seria esmagado. Neste vídeo eu vou te explicar o primeiro episódio da primeira temporada para entender como o Tommy se transformou naquilo que ele acabou se tornando. Vamos ver como as circunstâncias, somadas aos poucos, seus tramas, sua personalidade e a um momento chave de traição, o empurraram para um caminho do qual ele nunca mais conseguiu sair. Tommy não queria ser assim desde o começo, simplesmente chegou a um ponto em que ele já não sabia mais ser do outro jeito. Montado no seu cavalo, Tommy atravessa os bairros de Birmingham. Quando as pessoas o veem se aproximar, correm para se esconder, mas mesmo com medo, não conseguem parar de admirá-lo. Tommy se encontra com uma cigana, uma mulher misteriosa. Ela pega um pó vermelho, sopra sobre o cavalo dele e todos ao seu redor entendem o que aquilo significa. Ela faz um encantamento para o cavalo vencer a corrida. Tommy encara quem se vê olhando. Ele ameaça. Ninguém pode saber disso. Sim, é verdade. O cavalo vai mesmo correr nas corridas e eles já sabem em quem apostaram. Mas ninguém mais pode saber disso. A galera empolgada, como o segredo que acabou de descobrir, sai correndo para apostar seu dinheiro. Tommy chega nos seus escritórios e dali que ele começa a controlar as apostas ilegais de cavalos. A equipe dele, os Peaky Blinders, é formada por contadores, cobradores e, claro, um time de segurança que garante duas coisas: que todo mundo pague e que ninguém se meta nos seus negócios deles. Arthur, o irmão mais velho, é o suposto líder dos Peaky Blinders. Reclama com ele. Diz que ele não pode ficar usando aquele truque de pó vermelho. Não quer arrumar encrenca com Billy Kimber, o rei das apostas legais. Se Kimber descobre o que estão fazendo, eles estão ferrados. Mas, enquanto Arthur se exalta, Tommy continua frio, tranquilo. Lembra que o trabalho dele é atrair mais apostadores e que às vezes as pessoas só precisam de um empurrãozinho para se arriscarem. Arthur, nervoso, pergunta: e se o cavalo ganhar, com o que a gente vai pagar todo mundo que apostou? Tommy, já com tudo calculado na cabeça, responde seco: meu trabalho é pensar para você não ter que fazer isso. Essa história passa em 1919, um ano depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Tommy Shelby é um homem de classe trabalhadora de Birmingham, Inglaterra. Cresceu num ambiente onde o destino parecia escrito em pedra, para trabalhar numa fábrica, viver com um salário apertado e aceitar que os outros decidam por ele. Mas algo mudou. Quando ele voltou da guerra, o jovem que partiu não foi o mesmo que voltou. Tommy voltou transformado. Aquilo que antes ele aceitava como normal, agora ele rejeita com todas as forças. Ele não está mais disposto a viver a vida que colocaram para ele. Agora ele quer subir, tomar o que a vida nunca lhe deu. E a grande pergunta é: o que foi que ele viu na guerra para mudar de forma tão radical assim? Tommy enxergou uma oportunidade no mundo das apostas. Ele manipula os resultados, suborna treinadores e convence os outros a apostar num sistema que já está dominado por ele. Donde as primeiras cenas fica claro que Tommy não é como os outros. De um lado, ele tem uma ambição que vai muito além dos seus irmãos e vizinhos. Ele não se contenta com uma vida simples ou estável. Ele quer mais. Ele quer poder. Do outro lado, ele não se deixa intimidar. Enquanto muitos temem só de ouvir o nome de Billy Kimber, Tommy nem pisca. Não se assusta fácil. Ele é ousado, é mais. Ele pensa lá na frente. O truque do pó vermelho mostra que ele sabe ler as pessoas e manipular suas reações com precisão cirúrgica. Enquanto os outros agem por impulso, ele já traçou o plano inteiro. Quando Arthur se preocupou com o futuro da corrida, Tommy já tinha resolvido desde o começo. Fica claro que pra gente que ele é ambicioso, frio, calculista e que está sempre vários passos à frente de todo mundo. Enquanto isso, o Inspector Campbell é enviado a Birmingham com uma missão: investigar o roubo de um carregamento de armas. Os principais suspeitos: Arthur e Tommy Shelby, além de Freddie Thorne, um comunista que lidera greves nas fábricas e quer derrubar o governo britânico. Freddie aparece diante dos trabalhadores da classe média. Antes de começar o discurso comunista, ele presta homenagem a todos que lutaram na França durante a Primeira Guerra Mundial. Reconhece os horrores que enfrentaram e os inimigos e amigos que deixaram para trás no campo de batalha. Os operários emocionados se sentem vistos. O sofrimento da guerra ainda passa no dia a dia deles. Mas Freddie não está ali para consolar. Ele quer acender a indignação.
Lembra a todos que, enquanto eles arriscaram a vida nas trincheiras, os donos das fábricas que agora estão enchendo os bolsos com os lucros da guerra, nunca pisaram um campo de batalha. Talvez tenha sido essa frustração com a desigualdade, essa raiva de ver os poderosos e a elite dando ordens dos seus escritórios enquanto os soldados da classe trabalhadora morriam na linha de frente, que marcou Tommy e transformou completamente suas ambições. Antes da guerra, Tommy parecia aceitar a vida que lhe foi dada. Ele cresceu sabendo qual era o seu lugar na hierarquia: trabalhar duro, obedecer, sobreviver. Mas depois de ter sido apenas mais um peão na guerra dos outros, ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Então ele decidiu: se queria parar de ser uma peça movida pelos outros, se queria parar de deixar que decidissem por ele, teria que tornar-se poderoso. Dito isso, é interessante notar como tanto Tommy quanto Freddy compartilham do mesmo ressentimento. Ambos se sentem traídos por um sistema que os tratou como descartáveis. Ambos foram marcados pela guerra, mas processaram essa dor de forma bem diferente. Freddy escolheu o caminho ideológico, acredita na união dos trabalhadores, na luta de classes e na derruba do sistema. Tommy, por outro lado, decidiu jogar o jogo e vencer. Ele quer subir por dentro do sistema e garantir que nunca mais estará no último degrau da escada. Freddy transformou sua dor em ideais. Tommy transformou os deles em estratégia. Tommy entra no bar e o garçom oferece uma bebida por conta da casa, mas Tommy insiste em pagar. E então Freddy Thorne se aproxima, pega as moedas que Tommy deixou sobre a mesa e usa para pagar a própria bebida. Ele está claramente tentando provocar, mas Tommy continua impassível. Freddy menciona que Winston Churchill, o secretário de Estado, enviou o inspetor Campbell para investigar um roubo de importância nacional e que os dois estão na lista de suspeitos. Aí vem a pergunta provocativa: o que fazem um comunista e um corredor de apostas na mesma lista? Tommy olha fixo e ele responde: o que temos em comum é que os dois damos falsas esperanças para os pobres. Mas a diferença é que, pelo menos, os meus cavalos têm chance de ganhar. Freddy rebate: às vezes eu queria que aquela bala na França tivesse te acertado. Tommy dá um leve sorriso e responde com frieza: acredita, tem noites em que eu também queria que tivesse acertado. Tommy sabe que com as apostas ele vende falsas esperanças aos pobres. Sabe que está se aproveitando deles. Mas não se importa. Desde que voltou da guerra, a moral deixou de fazer sentido para ele. Seu objetivo se resume em sobreviver e seguir em frente. Na verdade, Tommy também não vê muito sentido na própria vida. Para ele, viver ou morrer tá na mesma. Sua visão é claramente nihilista. Para quem não está familiarizado com essa ideia, o nihilismo defende, entre outras coisas, que a vida não tem um propósito pré-definido. A gente não nasce com uma missão, nem com um destino traçado. Simplesmente existimos. O que fazemos ou deixamos de fazer só tem o significado que nós mesmos damos. O nihilismo também diz que não existe uma base universal para definir o que é certo ou errado. A moral, a justiça e as regras são criações humanas, não verdades absolutas. São acordos sociais e esses acordos mudam com o tempo e com o contexto. E tudo indica que Tommy chegou a essas ideias por causa do que viveu na guerra. Antes de se alistar, como muitos outros jovens, ele provavelmente acreditava que lutar tinha um propósito. Mas no front descobriu que a guerra não era heroica, era absurda e cruel. Um jogo de poder onde os soldados morriam à toa, sem motivo. Ele aprendeu que a morte não segue lógica nenhuma. Ela não premia o corajoso, nem pune o covarde. Sobreviver ou morrer podia depender de um detalhe mínimo: um passo em falso, uma bala perdida, ou estar no lugar errado na hora errada. Então, naquele cenário, a moralidade se apegou. Matar não era mais o crime, era obrigação. Pensar demais podia te matar. Fazer o que era certo virava um luxo. O que importava era obedecer e aguentar. E para sobreviver, muitas vezes era preciso ser cruel, desconfiado, até desumano. Quando voltou da guerra, Tommy já não conseguia enxergar o mundo com os mesmos olhos. As regras morais lhe pareciam hipócritas. Se matar era aceitável na guerra, por que não seria nas ruas? Se a vida podia ser tirada sem motivo, por que carregar a culpa? Se a justiça não salvou nem ele, nem os companheiros de trincheira, porque ainda se podia acreditar nela, Tommy arriscou sua vida, viu seus amigos morrerem e viveu horrores que nem consegue colocar em palavras. O que foi que recebeu em troca? Nada. Os únicos que lucraram com aquilo foram os mesmos de sempre, a elite. Os soldados voltaram com traumas, sem propósito, sem rumo. A guerra não fez de Tommy um herói,
fez dele um homem quebrado. Foi a partir dessa ferida que ele chegou a uma conclusão: a vida não tem sentido, a justiça não existe, a moral é relativa. É por isso que Tommy teria adotado uma postura nihilista. Ele não acredita em grandes propósitos nem em valores absolutos. Só lhe resta resistir, se adaptar, jogar com as próprias regras e pegar o que der, antes que a vida tire tudo de novo. Ele não para pensar se o que faz é certo ou errado, porque no mundo dele essas perguntas já não faziam mais sentido. Um homem entra no bar gritando, descontrolado, causando tumulto. É Danny, um homem que lutou ao lado de Tommy e Freddy na guerra. Ele está sofrendo de transtornos de estresse pós-traumático, TPT, de forma intensa. Às vezes perde totalmente o juízo e acredita que ainda está no campo de batalha. Mais adiante vamos entender por que isso acontece. Quando Danny recobra a consciência, Tommy se mostra empático com ele, fala com calma, orienta para que vá para casa, fique com a esposa e diz que ele mesmo cuidará da bagunça que ficou no bar. Pouco depois, Arthur convoca uma reunião de família. Estão presentes Tommy, sua irmã Ada e a tia Polly. Polly traz um alerta, ouviu rumores que o inspetor Campbell está contratando mais policiais, embora ainda não saiba o motivo. Mas Tommy já sabia, ele tem policiais no bolso, que passam informações diretamente para ele. Arthur se irrita, pergunta por que Tommy não contou nada antes. Afinal, ele é o irmão mais velho, o que deveria ser o líder da gangue. Polly também se incomoda. A família sempre foi transparente nos seus assuntos e exige que Tommy diga se tem mais alguma coisa que ele precisa saber. Tommy, sério, com o rosto fechado, responde com firmeza: não tem mais nada que diga a respeito a vocês. Tommy está aplicando várias estratégias de poder, de forma deliberada e calculada. Vamos analisar isso por partes. Primeiro, ele entende que conhecimento é poder. Tem informantes, coletas dados, cura informações, mas só compartilha o que é estritamente necessário. Quanto mais ele sabe e menos fala, mais os outros dependem dele. E essa assimetria coloca Tommy como a única fonte confiável. Isso fortalece sua posição de liderança sem precisar impor nada diretamente. Ao controlar a informação, ele sempre se mantém a um passo à frente, podendo tomar decisões sem ser questionado, porque ninguém, além dele, tem a visão completa do cenário. Segundo, embora Arthur tenha o título de líder por ser o irmão mais velho na prática, é Tommy que manda. Ele toma as decisões, movimenta as peças, mas sem gerar confronto direto e sem desafiar a autoridade do irmão abertamente. Ele simplesmente age como líder. E por agir assim, os outros o seguem naturalmente. Enquanto Arthur mantém a fachada de comando, Tommy construi poder real por trás dos bastidores. Ele exerce liderança sem precisar reivindicar o título. E, com o tempo, o título deixa de se importar. Essa é uma jogada do mestre no jogo do poder. Terceiro, quando Polly o confronta, Tommy não se justifica, não entra em explicações. Ele sabe que se defendesse, abrirá espaço para ser questionado. Em vez disso, ele corta a conversa no ato, deixando claro que não deve satisfação a ninguém. E, ao fazer isso, ele evita se expor e ainda reforça sua autoridade sem precisar bater de frente, sem conflito direto, só com presença e controle emocional. O inspetor Campbell caminha pelas ruas da cidade e observa a degradação. Homens bebendo até desmaiar, relações íntimas acontecendo no meio da rua e muita violência por todos os lados. Enquanto isso, Polly manda chamar o Tommy. Ela sabe que ele está escondendo alguma coisa. Nada acontece na cidade sem que ele saiba. Diante da pressão, o sobrinho confessa. Enviou seus homens para roubar algumas motos em Londres, como de costume fazem. Mas, dessa vez, por engano, eles trouxeram uma caixa cheia de armas, munições militares e agora essas armas estão em posse deles. Polly fica furiosa. É por isso que a cidade está cheia de policiais. Ela ordena: você precisa fazer o certo. Se livre dessas armas. Jogue no rio, faça sumir. Se descobrirem que foi ele quem roubou, vai ser o fim. Vão acabar com a vida dele. Tommy promete que vai fazer as coisas certas. Polly, ainda abalada, olha nos olhos dele e diz: você tem o bom senso da sua mãe e a maldade do seu pai. Eu vejo os dois brigando dentro de você. Deixa a sua mãe vencer. Tommy está diante de um momento decisivo. Até agora, ele vinha jogando dentro de certos limites, apostas, subornos, pequenos roubos. Mas isso
é diferente. Estar em posse de um carregamento de armas do governo o coloca em outro nível, em um ponto de ruptura. Ele, se decidir ficar com as armas, vai entrar num jogo muito mais perigoso, mas também com muito mais poder em jogo. Tommy parece estar tentado a escapar do destino que foi imposto a ele. Ele não aceita viver como mais um operário condenado à obediência ou esquecimento. Mas na Birmingham de 1919, as oportunidades para subir na vida são poucas. E é justamente isso que torna esse momento tão importante. Tommy está prestes a atravessar uma linha e, se o fizer, não haverá mais volta. Principalmente para alguém como ele, que nasceu onde nasceu e viveu o que viveu. Mas agora, por um acidente, Tommy tem nas mãos algo que ninguém mais tem: armas. E com elas pode se tornar alguém que os poderosos temem ou precisam. Essa caixa de munições representa um grande atalho para o poder, mas também um maior risco que já correu. Roubar armamento do Estado não é só um crime, é uma declaração de guerra. E se for descoberto, vão esmagá-lo sem piedade. Tommy sabe disso, e agora ele precisa decidir até onde está disposto a ir pela sua ambição. O que ele está pronto para arriscar para tomar o controle do seu próprio destino? Qual parte dele vai deixar vencer? A prudência ou a audácia? O filho da mãe ou o filho do pai? Polly o vê dividido, mas Tommy já parece ter decidido. Ele não é do tipo que para por medo. E embora tenha prometido fazer a coisa certa, a gente sabe que para Tommy o certo nem sempre é o moral, mas o necessário. E no mundo de Tommy Shelby, o necessário sempre cobra um preço. Ada, a irmã dos Shelbys, sai discretamente de sua casa escuras e caminha até debaixo da ponte. Ali, à espera nada mais, nada menos que Fred e Thorne. Eles se beijam, estão completamente apaixonados, mas mantêm um relacionamento em segredo por medo de que seus irmãos fariam se descobrissem. Enquanto isso, uma nova mulher chega à cidade. O nome dela é Grace. Ela entra no bar e diz ao barman que está procurando trabalho como garçonete. Ele recusa, dizendo que ela é bonita demais e que os clientes iriam devorá-la viva. Mas Grace insiste, até que enfim ele aceita. Já o inspetor Campbell chega a seu novo escritório e começa a agir imediatamente. Ordena a captura de Arthur, mas quando Campbell chega, seus homens já o espancaram para tentar fazê-lo falar. Campbell se apresenta diante de Arthur e diz que só quer descobrir a verdade. Começa a interrogá-lo sobre o roubo, mas Arthur não faz ideia do que ele está falando. Campbell pressiona, mas Arthur está sendo completamente honesto. Ele realmente não sabe nada sobre as armas e os roubos. O inspetor Campbell percebe que Arthur está dizendo a verdade. Ele entende que Arthur não é esperto bastante para ter planejado o roubo daquele tamanho. Então Campbell faz uma proposta: se Arthur e a sua família ajudarem a encontrar as armas roubadas, tudo bem. Se não aceitarem, terão feito um inimigo poderoso. Enquanto isso, Grace está atendendo o bar. Quando Tommy aparece, ele olha com atenção, fica em silêncio por alguns segundos, depois pede sua bebida e antes de sair ele diz calmamente: uma mulher como você não pertence a um lugar como este. Você está no lugar errado. O barman, vendo isso, dá um aviso sincero para Grace. Ela deve tomar cuidado com caras como Tommy. Se eles colocarem os olhos nela, ninguém vai conseguir impedir o que vem depois. Mas ele acrescenta: por sorte, Tommy não quer mais ninguém desde que voltou da guerra. Tommy não morreu na guerra, mas partes fundamentais dele morreram sim. Desde que voltou, parece que não se conecta mais com o mundo ao redor. Está sempre com aquele olhar distante, tipo vazio. Ele não sente mais nada do que antes fazia sentido para ele. Não consegue mais aproveitar as coisas que um dia deram prazer. Parece que carrega um buraco dentro do peito. Um cansaço que não passa de desesperança constante, uma falta de sentido para tudo. Tudo que ele faz, tudo no jeito dele, grita depressão profunda. E olha, isso também bate com os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, que é super comum entre quem passou por experiências extremas tipo guerra. Só que o TPT não é só ficar lembrando do trauma com pesadelos ou flashback, é muito mais. Muda tudo, muda como a pessoa sente, como ela pensa, como ela se relaciona com o mundo. Tem isolamento emocional. A pessoa vive desconfiada, sempre alerta, mas ao mesmo tempo não sente nada. Fica apática, não vê futuro, não faz planos, não sente esperança. E isso não é pouca coisa. As estatísticas variam bastante. O Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos fala que uns 7% dos veteranos desenvolvem TPT. Mas tem estudos mais independentes
sem aquelas maquiagem institucional que dizem que pode ser entre 20% e 30%. Tommy vai até Arthur e ajuda a limpar os machucados. Arthur conta para a família sobre a proposta que o inspetor fez: ajudar na investigação em troca de proteção. Tommy olha para Polly. Os dois sabem que isso não pode acontecer, mas ninguém diz nada, só se encara. Enquanto isso, Grace está no bar cantando. Todo mundo se junta no refrão, meio bêbado, meio emocionado. De repente, entra Tommy, entra com seus homens, o bar silencia na hora. Só a voz de Grace continua suave e firme. Tommy para. Ele escuta, fica ali parado com aquele olhar que atravessa a alma. Parece hipnotizado. Faz tempo que ele não ouvia algo tão bonito assim, tão puro. Quando a música acaba, o encanto quebra. Tommy volta a ser do jeito frio e distante. Nada muda por fora, mas por dentro, talvez algo tenha se mexido. Tommy vive num mundo cercado por violência, crime, desespero. E aí aparece Grace. Com a beleza dela, com aquela voz, e pela primeira vez em muito tempo, Tommy sente alguma coisa. Ela começa a simbolizar uma possibilidade que ele já tinha esquecido. Aquela de que ainda pode existir um momento ou um mundo com luz, com sentido, com esperança. Mas aí vem a noite. Tommy tenta dormir, só que não consegue. Os sonos são sempre os mesmos. Cenas de guerra, gritos, sangue, dor. Ele acorda num pulo, suando, ofegante. Desde que voltou da França, ele nunca mais foi o mesmo. Esses pesadelos, essa dor que insiste em ficar, são sinais claros de transtorno de estresse pós-traumático. Ele não vive mais, ele sobrevive. Isso está cobrando um peso pesado. Na manhã seguinte, Danny, o companheiro de guerra de Tommy, tem mais um daqueles episódios pesados de estresse pós-traumático. Ele se senta num banco tentando se acalmar, respirando fundo. Mas aí um dono de restaurante, um italiano nervosinho, chega mandando ele sair dali. Danny nem me escuta direito, tá longe, perdido nos próprios pensamentos. O homem se irrita, puxa uma faca para tentar assustá-lo, só que aí tudo muda. Na cabeça de Danny, aquilo não é mais uma faca, é guerra, é trincheira, é matar ou morrer. Sem pensar, ele ataca, vai com tudo tomado pelo instinto, e quando termina, o homem já está no chão sem vida. Dois outros italianos veem tudo de longe. Eles se encaram sérios. Já sabem exatamente com quem precisam falar sobre isso. Danny também sofre claramente de transtorno de estresse pós-traumático, mas no caso dele é um nível muito mais intenso e difícil de controlar. Tem certos sons, cheiros ou situações que disparam lembranças de guerra, mas para ele não são lembranças normais. Ele não se lembra, ele revive. É como se tudo estivesse acontecendo ali, de novo, naquele exato momento. E tem um motivo para isso. Danny passou por uma situação extremadamente traumática. Foi exposto à violência, perigo extremo, ameaças constantes de morte, explosões, tiros, e ainda perdeu amigos muito próximos. Ele viveu por muito tempo em alerta total, sem conseguir relaxar nem por um segundo. O corpo e a mente dele entraram num modo de sobrevivência, um estado em que o sistema nervoso fica sempre pronto para reagir. Isso pode salvar a vida no meio da guerra, mas fora dela vira um problemão. Esse estresse crônico afeta várias partes do cérebro. O hipocampo, que organiza as memórias, pode ser danificado, e isso faz com que Danny não consiga separar o que já passou daquilo que ainda está acontecendo. Por isso, para ele, a guerra não acabou. Ele ainda está acontecendo dentro da cabeça dele. A amígdala, que é responsável por processar o medo, fica hiperativa. Ela reage com força a qualquer coisa que lembre o trauma, mesmo quando não há nenhum perigo real. O lobo frontal, que ajuda a pensar com clareza, tomar decisões e controlar emoções, também é afetado. Isso explica por que Danny tem dificuldade para pensar com lógica, se descontrola fácil e age por impulso. Por tudo isso, pessoas como ele ficam extremadamente sensíveis a certos gatilhos. Algo que parece bobo ou sem importância pode causar uma reação violenta, como se estivessem novamente no meio do caos. E nesse estado, o medo toma conta e pode levá-los até atitudes irracionais, às vezes perigosas, porque eles acreditam que estão lutando para sobreviver de novo. Tommy está prestes a lidar com as armas roubadas. Seu time já recebeu as ordens e está pronto para se livrar delas na beira do rio, e assim escapar de qualquer culpa. Mas Tommy mudou de ideia. Pensou melhor e decidiu traçar uma nova estratégia. Ele vai ficar com as armas. Charlie, um homem leal que o ajuda há anos, tenta alertá-lo.
diz que isso não vai terminar bem, que já mandaram um verdadeiro exército de policiais para recuperar o armamento. Mas Tommy responde seco: se querem tanto essas armas, que paguem por elas. É assim que o mundo funciona. Se a sorte coloca algo valioso nas suas mãos, você não joga fora no canal. Charlie insiste, o caos vai se espalhar. Ele ouviu dizer que o novo inspetor não tem piedade. Tommy, por outro lado, nem se abala. Diz que nem dá a mínima. Ouviu que esse tal Campbell nem lutou na guerra, não fez parte dele. E agora aparece dizendo que vai limpar as ruas. Para Tommy, esse inspetor não passa de um grande hipócrita. Enquanto isso, Campbell entra no museu da cidade para se encontrar com seu informante. E quem é? Nada mais e nada menos que Grace. Ela revela tudo o que conseguiu descobrir sobre os Peaky Blinders e ainda levanta uma dúvida. Será que mesmo Arthur é o chefe? Ou o verdadeiro líder é Tommy? Grace também propõe uma nova teoria. Talvez não tenham sido os Peaky Blinders, nem os comunistas que roubaram as armas, e sim os revolucionários irlandeses. Mas Campbell corta logo a conversa. Diz que ela não deve deixar o passado influenciar suas suposições. Só porque o pai dela foi morto pelos irlandeses não quer dizer que eles sejam culpados desta vez. Tommy encontra Danny e o encara com seriedade. Ele revela que os italianos vieram falar com ele. O homem que Danny atacou era irmão deles e agora querem compensação. Mas para evitar que façam algo brutal, Tommy se ofereceu para resolver ele mesmo. Vai acabar com aquilo de forma limpa e direta. Danny agradece com os olhos vazios e diz: de qualquer forma, eu morri lá no campo de batalha. Deixei meu cérebro enterrado na lama. Ele só pede uma última coisa: que Tommy cuide da sua esposa e filhos. Depois, se posiciona pronto para o golpe final. Tommy também se posiciona, puxa a arma e atira. Aquele amigo, quase um irmão com que dividiu o inferno da guerra, agora está morto. O corpo de Danny cai num pequeno bote. Ele será levado dali, longe da cidade, sem deixar rastros. Os italianos ficam satisfeitos e partem. Tommy volta para casa. Arthur está furioso. O cavalo deles, o Monaghan Boy, venceu a corrida. E agora terão que pagar os apostadores. Mas Tommy não está nem um pouco preocupado. Na verdade, tudo isso fazia parte de um plano muito bem pensado. O povo viu o truque do pó vermelho. Agora acreditam que esse pó traz sorte. Na próxima corrida, todo o bairro vai apostar pesado. E quando usarem o pó de novo, o cavalo vai ganhar de novo. Na terceira corrida, a cidade vai apostar. E aí, no momento certo, o cavalo vai perder. Arthur, chocado, nunca teria pensado em algo assim. Sente-se traído pela astúcia do irmão mais novo. E, frustrado, volta a se refugiar na bebida. Tommy é o verdadeiro estrategista, a mente brilhante por trás dos Peaky Blinders. Ele não pensa no agora, joga no longo prazo. Naquela mesma noite, dentro do bote que deslizava silencioso pelos canais da cidade, Danny tentava entender o que tinha acontecido. Tommy não tirou sua vida. Na verdade, ele apenas fingiu a morte de Danny para enganar os italianos. Foi tudo parte do plano. No dia seguinte, Polly pergunta sobre as armas. Você fez a coisa certa, Tommy? Ele respondeu com firmeza: sim. Sai andando pelas ruas, passa por Grace, troca um olhar e sigue seu caminho sem olhar para trás. Nesse primeiro episódio descobrimos os traços mais profundos de Tommy. Ele é um homem vindo de classes trabalhadoras como tantos em Birmingham. Um entre muitos que pareciam condenados a uma vida simples, limitada e sem grandes possibilidades. Mas a guerra mudou tudo. Foi lá que ele viu o mundo com outros olhos, enfrentou a morte, a dor, a perda e aprendeu da pior forma possível: que os poderosos jogam com a vida dos fracos. Sem um pingo de remorso, aprendeu que também a moral é flexível. Serve como desculpa quando convém e é usada ou descartada conforme os interesses do momento. Nesse mundo brutal, Tommy percebeu uma verdade crua: só sobrevivem quem joga o jogo, e jogar é só para ganhar. Ele não queria mais ser o peão no tabuleiro de ninguém. Quando voltou para Birmingham, não era mais o mesmo. Estava decidido a forjar o próprio caminho, sem pedir licença. Começou pequeno, com apostas ilegais, mas logo deu de cara com algo muito maior: um carregamento de armas militares roubadas. Perigoso, sim, mas cheio de potencial. Preso entre um passado que o assombra e uma ambição que o empurra sem parar.
Tommy entende. Essa pode ser sua única chance de subir. E se tem uma arma que ele domina, é o cérebro. Ele não é o mais forte, mas o mais inteligente. E nesse mundo, só sobra espaço para quem pensa 3 passos à frente. E aí, espero que você esteja gostado desse vídeo. Já sabe, comente, compartilha, se inscreva. E se você quer a segunda parte, me deixa aqui nos comentários. Eu te vejo depois. Valeu!